Caríssimos irmãos e irmãs, esse período de quarentena, que a gente tem um tempo um pouco mais, é possível fazer este trabalho, em vez de gravar em áudio, posso estar gravando em imagem aqui nesse canal do YouTube. E para assim falar do terceiro domingo da Páscoa. É sempre maravilhoso poder expressar, falar daquilo que Deus nos fala, nos toca, e ao mesmo tempo desta maravilha que Ele nos proporciona, que são os textos da Sagrada Liturgia da Palavra de cada domingo. Por isso, amados, deixemos que esta Palavra de Deus toque o nosso coração. E assim estejamos dispostos a dar passos, segundo esta orientação que o próprio Jesus nos convoca e nos apresenta neste terceiro domingo da Páscoa. A leitura primeira do livro do Atos dos Apóstolos nos mostra Pedro, juntamente com os outros apóstolos, em Jerusalém em dia de Pentecostes. Estão cheios do Espírito Santo. E ali é interessante perceber que quem fala é Deus, através dos apóstolos, que são meros instrumentos do Altíssimo, do ressuscitado. E para entender de forma pedagógica esta leitura, nós podemos dividi-la em duas partes. A primeira parte é onde Pedro, nesse discurso apologético, ou seja, um discurso de defesa do ressuscitado, de testemunho daquele que ressuscitou, ele faz esta recordação de quem é Jesus. E aí ele vai dizer que Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus. Interessante. Aprovado por Deus. Depois, junto de vós, ele foi aprovado por Deus através de quê? Dos seus milagres e dos seus prodígios. Ou seja, não foi por qualquer coisa, não foi por populismo que ele foi aprovado, mas sim por suas ações. E aí diz, por desígnio de Deus, ele foi entregue às mãos dos ímpios. E vocês o mataram. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Ou seja, não foi derrotado. Segunda e última parte desse texto nos mostra Pedro vai buscar o Antigo Testamento para solidificar esta verdade. E diz, olha o que aconteceu com Davi. Davi anunciou que depois dele, Deus suscitaria um filho de Davi para assumir o seu trono. E este será eterno. Vocês sabem que Davi morreu. Nós sabemos aonde está a sua sepultura. No entanto, aquele que o sucederá não provará da morte. Seu corpo não será corrompido, e este não provará do pecado. E assim, Davi vai dizer, Deus o exaltará acima de todos. E este Deus, diz Davi, ele não será corrompido. E ainda diz ele, Deus lhe jurará solenemente que um de seus ascendentes ocuparia o seu trono, dizia Davi. E por fim, Deus ressuscitou este mesmo Jesus. E disto todos nós somos testemunhas. É assim que esta liturgia, esta leitura primeira nos convoca. Apresenta Jesus. Olha, Jesus, esta verdade da sua ressurreição está baseada na antiga aliança, no Antigo Testamento. Isto é, gratificante. Temos o Santo Evangelho. Evangelho de Lucas 24. Nos mostra esse desespero do discípulo de Emaús. É importante ler esse texto, que é tão conhecido por nós,
a partir de cada um entrar nesta cena, deixar que esta cena te envolva. E assim nós podemos ver esse texto em 4 momentos. O primeiro momento é o caminho obscuro que esses discípulos estão caminhando. Depois de 3 dias que Jesus está morto, sepultado, voltam eles para casa. Fazer o que faziam antes. Voltam para a cidadezinha de Emaús. Interessante que o evangelista dá nome a apenas um dos discípulos, Cleofas. O outro não tem nome, para dizer, pode ser você. Você pode se incluir nessa cena. Você pode se sentir pertencente a este cenário. Este texto é próprio de Lucas. E aí, então, mostra esses discípulos caminhando. Esse caminho obscuro, esse caminho que parece não ter vida, é noite. Ou seja, tudo se acabou. Aquele mestre que parecia ser o nosso superior, que dizia ser o nosso mestre, que pensávamos que fosse derrotar os nossos inimigos, acabou sendo morto. E ainda mais por nossos inimigos e numa cruz. Tudo se acabou, portanto. E esse desespero toma conta desses 2 discípulos que retornam para casa. Segunda parte é o momento da catequese. A catequese da ressurreição, sendo ministrada pelo próprio catequista, pelo próprio Jesus, melhor. É ele que se faz catequista. E ele entra na cena. E começa a caminhar com aqueles 2 desesperados, incrédulos, digamos assim. E pergunta, o que andam conversando pelo caminho? Tu és o único peregrino em Israel que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Pergunta os discípulos. Não, o que foi de Jesus? E eles começam a dizer o que aconteceu com Jesus. Interessante que Jesus começa a abrir a inteligência desses 2 rapazes, desses 2 homens. E então, Jesus começa a lembrar a eles o que dizia as Sagradas Escrituras. Era preciso que tudo isso acontecesse. Olha o que disse Moisés. A partir de Moisés, como está ali descrito tudo isso. E Jesus convida, faz eles voltarem à história, à Sagrada Escritura, para rever todo esse acontecimento que se deu ao longo dessa história. Mas eles estavam como que cegos. E aí chega o terceiro momento. Quando estão aproximando da casa, Jesus faz de conta que prossegue o seu caminho, e eles com certeza já estavam sendo tocados por tamanhos ensinamentos tão belos de Jesus. Então eles convidam Jesus, fica conosco, Senhor. É tarde e a noite vem chegando. Jesus passa a não ser mais um estranho totalmente. Ninguém convida um estranho para estar consigo, mas ele já sentia um toque daquele estranho que se torna agora alguém familiar, por isso convida-os para ficar com eles. Assim fica Jesus. Interessante. Quando já estão à mesa para a refeição, é ali que vai acontecer o milagre de tirar as vendas dos olhos. Aquele mesmo gesto que Jesus fizera na última ceia, ali ele repete. Toma o pão. Depois abençoa este pão. Em seguida, distribui este pão. Esses gestos são inconfundíveis e só quem fez foi Jesus. Ou seja, alguém fazer este gesto não pode ser outra pessoa senão Jesus. É assim que os olhos desses discípulos se abrem. Interessante que naquela catequese, quando Jesus ouvia estes discípulos conversarem, eles conversavam tudo até a sepultura. Não falaram nada mais
depois da sepultura. Ou seja, não tocaram na ressurreição, mas ficaram somente até a sepultura. E agora eles vão reconhecer Jesus. E ali, quando Jesus pega o pão, abençoa o pão, reparte o pão, os olhos se abrem, a venda cai. E lhe dizem, é o Senhor. E quando querem ficar mais, deleitar na presença de Deus, Deus desaparece. Aí vem a quarta e última parte. Voltam para casa. Voltam pelo mesmo caminho. Interessante. Aquele caminho que na vinda era escuro, era duvidoso, desesperador. Os sonhos que haviam acabado. Agora esse mesmo caminho se torna claro, se torna iluminado, se torna alegre, se torna um caminho de verdade. Jesus ressuscitou. Encontra os seus discípulos reunidos e ali apresentam, dizem, partilham a alegria. Verdadeiramente ele ressuscitou. Verdadeiramente Jesus ressuscitou. Realmente, isto é fato, Jesus ressuscitou. Caríssimo, é esta verdade que nos acompanha até hoje. Realmente Jesus ressuscitou. Precisamos, portanto, sentir esta emoção daqueles discípulos de Jesus que tiraram as provas. Jesus ressuscitou. Terminamos com a carta de Pedro, que traz para nós uma bela recordação. E esta recordação nós podemos ver quando Pedro diz para nós, é importante invocar a Deus como Pai, como aquele que está conosco e não nos julga, apesar dos nossos pecados. Mas ele nos convida, viva a partir de agora, respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração. Pedro falava para o povo judeu convertido, ele dizia, agora é preciso renascer, viver um tempo novo a partir da ressurreição. Pois diz ele, vocês foram resgatados por Deus. E o preço desse resgate não foi ouro e nem prata, mas o preço desta verdade, ou seja, desta libertação, foi o sangue do Cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo. Portanto, esse preço foi alto. Deus deu sua própria vida para nos resgatar do pecado. E assim, amados irmãos e irmãs, ele, São Pedro, vem dizer para nós, é preciso a partir de agora nos tornarmos homens e mulheres novos, para assim testemunhar que de fato a ressurreição em nós tem efeito. Temos conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, ele foi ressuscitado e isto nos incumbe, nos responsabiliza a assumir uma vida nova. Rezemos, tenhamos um domingo cheio de Deus e que nós possamos voltar naquele caminho de Emaús, retornando ao encontro dos discípulos que ficaram em Jerusalém e dizer, realmente Jesus ressuscitou. Que esta verdade nos impulsione, que esta certeza nos dê a graça de ser verdadeiros cristãos. Assumindo essa nova postura, reconhecendo essa verdade, como nos afirma Pedro na sua carta. Pois o que aprova ou o que nos libertou foi o sangue de Jesus, o primogênito de Deus. Que esta certeza seja a nossa força. Irmãos e irmãs, tenham todos uma semana abençoada, rica desta presença amorosa de Deus que insiste em estar conosco. Com carinho e oração, vosso amigo Padre Gildenor.